E se o céu nos desse 15 minutos para decidir onde queremos passar a eternidade? Imagine um grande relógio marcando 11h59 e, de repente, silêncio. Hoje, convido você a parar comigo nesse minuto decisivo, não para alimentar o medo, mas para acender a fé, a prudência e a esperança. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem. Viemos com um anúncio que muitos chamaram de urgente. Os chamados 3 dias de escuridão seriam iminentes no final de 2025. Por isso, peço que você ouça até o final e principalmente que se prepare hoje. Não se trata de fixar datas nem de proclamar certezas humanas, mas de nos dispormos com serenidade, oração e caridade, como igreja que vigia. Nas últimas semanas, diversos videntes do Brasil, Argentina, México e Colômbia compartilharam testemunhos que comovem e chamam à conversão. Também foram divulgados relatos sobre imagens da Virgem que choram sangue em 7 santuários. Apresentamos isso como o que são: testemunhos que convidam a rezar e a examinar a vida à luz do Evangelho. Se algo do que você ouvir hoje tocar seu coração, deixe sua intenção de oração nos comentários e compartilhe este conteúdo para que mais famílias recebam luz. Permita-nos começar sob o olhar de Deus. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? E também: levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz, a glória do Senhor nasce sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra. Maria, nossa mãe, cobre-nos com teu manto, ensina-nos a escutar Jesus e a responder com um sim confiante, mesmo em horas de provação. A Igreja ensina que a revelação pública se cumpriu definitivamente em Jesus Cristo e nos é transmitida na Sagrada Escritura e na tradição. As chamadas revelações privadas podem ajudar a viver melhor o Evangelho, mas não pertencem ao depósito da fé e não obrigam a crer. Por isso, tudo o que aqui se apresenta deve ser recebido com oração, prudência e comunhão eclesial. Ainda assim, a insistência desses relatos nos urge a uma atitude muito concreta: viver em graça, reconciliar-nos com Deus e com o próximo, rezar o Santo Rosário e cuidar dos nossos, especialmente dos mais frágeis, com uma preparação serena que jamais exclui a caridade. Não viemos para semear pânico, viemos para lembrar que a providência de Deus não falha e que o coração imaculado de Maria é refúgio dos que se confiam a Ele. Se você está aqui, não é por acaso. Talvez o Senhor queira fortalecer sua fé e confirmá-lo no bem. Convido você a escrever agora mesmo, com simplicidade: Mãe, protege minha família em toda provação. E a nomear aquelas pessoas por quem hoje você se compromete a orar. E, se esta mensagem acender em você o desejo de conversão, compartilhe-a com alguém que precise de esperança. Porque a esperança cristã não é ingenuidade, é vigilância amorosa. É saber que o bom pastor não abandona suas ovelhas, mesmo quando sopram ventos fortes. Por isso, nos próximos minutos, percorreremos fatos relatados e testemunhos que muitos interpretam como sinais de um chamado do céu. Faremos isso com respeito, com clareza e com o propósito de edificar. Com este espírito de fé prudente e caridade ativa, passemos agora aos sinais e testemunhos recentes que despertaram tantas perguntas. Desde os relatos na Basílica de Guadalupe, passando por eventos em Fátima e diversos países, até a descrição de como seriam esses 3 dias e 3 noites, sua cronologia e, sobretudo, como nos preparar material e espiritualmente sem perder a paz. A Escritura falou de sinais no céu e de povos que diante deles levantariam a cabeça. Com esse tremor reverente,
avançamos por uma cronologia de relatos que comoveram muitas famílias e acenderam a oração. Não pretendemos sensacionalismo, buscamos luz para o discernimento e conversão do coração. No dia 15 de dezembro, na Basílica de Guadalupe, cidade do México, numerosos fiéis descreveram um sol giratório e o céu tingido de vermelho durante a missa vespertina. Entre os presentes, uma peregrina de 67 anos, de Puebla, chorando, afirmou ter visto a Virgem nas nuvens repetindo com dor: "Meus filhos não escutam." Este clamor, sempre apresentado como testemunho, ficou gravado na consciência de muitos. Retrocedendo ao dia 22 de novembro, falou-se de terremotos quase simultâneos no Peru, Chile e Equador, interpretados por muitos como o pré-parto de um tempo novo. Poucos dias depois, em 25 de novembro em Fátima, 12 pessoas relataram uma visão. Lares onde se rezava o rosário brilhavam como faróis no meio da noite. Ao longo de novembro, outros sinais foram relatados por diversas comunidades. Dia 15, lua de sangue. Dia 18, auroras observadas no México. Dia 21, um fenômeno incomum, o V144 na costa do Chile. Dia 24, chuva de estrelas não prevista. Dia 26, cruzes sangrentas em 7 igrejas do Brasil. E no dia 28, na Costa Rica, durante a missa da tarde na Basílica dos Anjos, fiéis narraram que o sacrário se abriu. Uma luz intensa inundou o templo, a temperatura caiu em segundos e uma mulher de 89 anos, que era cega, recuperou a visão lendo no ar: 3 dias, prepara-te. Finalmente, em 27 de novembro, em Santiago do Chile, divulgou-se o testemunho de um sacerdote que levitou durante 33 minutos e que, ao voltar ao normal, teria dito conhecer a data, sem revelá-la. Tudo isso, insistimos, é acolhido como relatos que convidam à oração e à vigilância. Se tantos fios convergem para o mesmo tear, convém perguntar com humildade: o que exatamente está sendo anunciado? Como descrever com sobriedade e clareza o que muitos chamam de 3 dias e 3 noites? Demos um passo adiante e escutemos com o coração atento. Não se fala de metáforas nem de figuras soltas, mas de algo descrito com sobriedade, um pressinal inconfundível. Primeiro, um grande trovão que corre de leste a oeste, como se o céu fosse rasgado de ponta a ponta. Depois, uma cruz luminosa suspensa por 15 minutos sobre a abóbada do mundo. Não haverá discursos então. Será o último chamado à conversão. Quem tem ouvidos, faça silêncio. Quem tem coração, ajoelhe-se. Quem ainda duvida, dê um passo humilde em direção à misericórdia. O que segue não é uma noite comum. É uma escuridão densa, palpável, capaz de penetrar os ossos e anular dispositivos elétricos. Nada de telas, lâmpadas ou geradores trará alívio. Só as velas abençoadas no dia 2 de fevereiro, dia da Candelária, permanecerão acesas. Não são colocadas por superstição, mas como sinal de fé e obediência, luz simples que dissipa o medo e reúne a família em torno da oração. As advertências são claras: não abrir as portas sob nenhuma circunstância, não olhar pelas janelas, cobrir espelhos e frestas. No exterior, espíritos de engano buscarão quebrar a vigilância imitando vozes queridas. Um filho, um marido, uma mãe, até mesmo o timbre de quem preside a liturgia. A resposta não é diálogo com a sombra, mas silêncio, oração e perseverança dentro do lar consagrado. Vigiar não é ansiedade, é firmeza da alma. A partir daqui, tudo se joga na fidelidade a indicações concretas e na disciplina do tempo. O coração pede clareza. Quando começa, como se desenrola, o que fazer em cada etapa. Para não errar, convém ordenar os momentos com precisão
e aprender a caminhar minuto a minuto sob a luz que não se apaga. O tempo marcado não admite ambiguidade. 72 horas exatas, um arco estendido desde a noite de quinta-feira até o amanhecer de domingo, espelho austero do mistério pascal. Nada fora desse marco, nem um minuto a menos, nem um a mais. O pulso do mundo se recolhe e cada batida pesa como uma decisão. 20 seras, quinta-feira. O ar se torna cortante e ventos furacionados atravessam ruas e telhados como trombetas de aviso. As conversas se calam, algo maior que nós toma a cena. 20:15. O trovão que rasga o céu de leste a oeste rompe o silêncio, como se a abóbada do firmamento se abrisse num único golpe. A terra escuta. 20:30. A cruz luminosa aparece suspensa por 15 minutos. 15, nem mais. Intervalo breve e definitivo para ordenar a casa interior, para nomear o essencial. 20:45. Escuridão total e corte de energia. Os aparelhos silenciam, as luzes se apagam e uma densidade desconhecida ocupa os limiares. Os relógios parecem imóveis. O ruído do mundo cede lugar a uma quietude que examina. A sexta-feira inteira é a primeira noite de prova. Os embates são moderados, mas persistentes. Vozes exteriores pronunciam nomes, invocam afetos, pedem ajuda, batidas suaves, depois mais firmes, sondam a porta. O impulso de espiar rói as bordas da alma. A fidelidade aprende o peso do silêncio. O sábado inteiro é vértice e crisol, pico de terror. As trevas se adensam, pensamentos cortantes empurram para o desespero, para a renúncia, para essa fronteira invisível onde a alma decide de que lado permanecer. As horas se alongam, a memória exibe feridas, a vontade provada respira fundo e resiste. A casa se torna santuário e cada quarto uma vigília. Por volta das 06 do domingo, uma luz branca começa a filtrar-se por frestas e cortinas. Pássaros rompem a noite com seu canto e sinos distantes convergem como um mesmo anúncio. Só então se abre e se sai. Do outro lado, aguarda o saldo de uma peneira, ruas que não são as mesmas, olhares que foram afinados. Nesse limiar, o coração entende por que se pediu firmeza e por que, depois de 3 noites, a história jamais retorna ao ponto de partida. Durante 72 horas, a peneira será severa. 1/3 da humanidade cairá como espigas sob uma foice invisível. Não são números frios, são nomes, histórias, mesas vazias, uma dor que atravessará praças e quartos e que pedirá silêncio mais que palavras. Quando a aurora romper, a criação respirará de outro modo. Ar puro, rios que cantam, campos sem ferrugem, animais mansos como num jardim primordial. Mas a novidade mais profunda será interior. Corações de pedra feitos carne, inimigos que se abraçam, famílias recompostas, velhas culpas lavadas como por chuva fina. Não será uma utopia dos homens, mas obra da graça, um começo humilde, firme como rocha. Quem permanecer o fará por misericórdia. Os sobreviventes virão selados pelo Altíssimo, selo que não se compra, se recebe na obediência e na consagração ao coração imaculado de Maria. Sob esse manto, custodiar-se-á o dom e se semeará futuro, como quem já pisa o limiar de céus novos e terra nova, insinuando-se no pequeno. Por isso, urge uma preparação concreta, sóbria e fiel. A obediência se torna visível numa previsão sóbria. O necessário cabe numa lista breve, precisa, que se possa imprimir e cumprir sem ruído. Água benta, mínimo 10 litros por família. Em recipientes fechados e opacos, etiquete cada garrafa e distribua frascos pequenos nos cômodos principais. Velas abençoadas no dia 2 de fevereiro, mínimo 20 velas grandes. Suportes estáveis,
fósforos em caixa seca, um apagador ou copo metálico para sufocar chamas, coletor de cera, crucifixos abençoados, um por quarto. Fixe-os na altura do olhar, firmes, visíveis, sem ornamentos supérfluos. Alimentos não perecíveis para 3 dias. Rações densas e simples, biscoitos, legumes cozidos em lata, frutas secas, abridor manual, copos e pratos resistentes. Mantenha tudo em recipientes selados, mantas e roupas de frio, uma muda térmica por pessoa, meias grossas, gorro, luvas, papel papelão e fita para vedar todas as janelas e frestas. Inclua tesoura, espátula e um pano para fixar as bordas. Reúna esses elementos no quarto interior onde a família permanecerá unida. Mantenha uma lista de verificação à vista e marque cada caixa ao preparar. Verifique datas de validade e substitua o que se esgotar. Guarde tudo com moderação, sem acumular, pensando também em um vizinho que possa precisar. Quando o visível estiver disposto com ordem, a alma compreenderá melhor o peso do silêncio e a perseverança que lhe será pedida. A casa interior se ordena primeiro na alma. É urgente confessar-se sem demora, romper com o pecado, perdoar os inimigos e, se possível, reparar o que foi danificado. Nesse terreno limpo, deposita-se a consagração ao coração imaculado de Maria, promessa de pertença e amparo, sustento diário, rosário completo, oferecido com calma, e às sextas-feiras, jejum de pão e água para educar o desejo e abrir espaço à graça. Os sacramentais acompanham esta disciplina como sinais de fé, escapulário do Carmo sobre o peito, rosário abençoado, se possível por um bispo, entre os dedos, algumas gotas de água benta na água comum como lembrança tangível do batismo. Em portas e janelas, cruzes de São Bento, discretas e firmes, para santificar os umbrais e lembrar a quem pertence a casa. Nada disso substitui os sacramentos. Sem vida de graça, os sinais se esvaziam. A fortaleza nasce da reconciliação, da Eucaristia recebida com recolhimento, de adorar em silêncio ao Senhor. A cada um corresponde um sim concreto. Sacerdotes, voltar ao confessionário e à adoração. Consagrados, renovar o fervor de seus votos. Médicos, preparar com delicadeza os pacientes. Professores, formar os pequenos sem assustar. Autoridades, converter o poder em serviço. Assim se tempera o coração. Quando chegar a hora designada, o que foi semeado em segredo sustentará cada gesto e cada minuto. Quando o trovão sulcar o firmamento, o relógio interior se contrai. 15 minutos. Nesse breve intervalo, reúna toda a família no quarto interior já designado. Feche trancas, vede janelas e frestas com fita e papelão, desligue o supérfluo. Acenda as velas abençoadas e coloque o crucifixo em lugar visível. Comece o rosário sem interrupção, que cada dezena seja uma respiração profunda da alma. Alterne com breves silêncios de adoração para aquietar o coração. Regem proibições absolutas: não abrir a porta, não responder a vozes, não olhar para fora. Se alguém chamar pelo seu nome, se uma voz querida suplicar, não dialogue. O amor verdadeiro nesta hora se expressa com fidelidade e silêncio. No segundo dia, a prova interior se intensifica. Pensamentos de desespero, memórias que acusam, insônia. Não negocies com a sombra. Repete devagar jaculatórias como um cordão firme. Jesus, José e Maria. Até que o ânimo retome seu centro. Volta ao rosário, oferece cada conta por quem fraqueja. No terceiro dia, o cansaço pesará como chumbo. Organiza turnos de vigília para que ninguém adormeça por completo. Mantém o ritmo da oração, mesmo que em voz baixa. Só quando uma luz branca atravessar as frestas
e se ouvirem pássaros e sinos, abre e sai. Antes, permanece dentro. A obediência é o último refúgio. Para quem habita na América do Norte, foi indicada a proteção para os lares que rezarem o rosário diariamente e conservarem uma imagem mariana em lugar visível. O 31 de dezembro surge como dia de especial vigilância e oração em família, um limiar que convém atravessar em unidade e paz. Na Europa, ressoa a urgência de se consagrar antes do 1º de janeiro ao Coração Imaculado. O mapa espiritual não se traça com fronteiras, mas com joelhos dobrados, onde se suplica pela conversão dos violentos, nascerão regiões refúgio, paróquias acesas, casas em concórdia, comunidades reconciliadas. Não é geografia, é fidelidade. Desse sim obediente, brotarão as histórias que já estão tocando corações. Dessa fidelidade brotam histórias que não se podem esquecer. Às 03h33 do dia 23 de novembro, Rosa Maria Valdez, exausta pela dor, tentou tirar a própria vida. À beira do abismo, uma luz suave, perfume de rosas, e uma mãe que a chama pelo nome, vive para avisar meus filhos. Mostraram-lhe uma cidade em trevas e, no meio, casas oracal que ardiam como faróis. Compreendeu que a oração sustenta muros e corações. Acordou viva e, desde então, percorre bairros humildes pedindo que se reze o rosário, que se perdoe a tempo, que a família volte a se ajoelhar unida. No dia 20 de novembro, na Colômbia, José Fernando Ramírez ficou 7 minutos sem sinais vitais. Viu ressentimentos antigos tomarem forma de serpentes que devoravam o vizinho correto e autossuficiente. Ao voltar, pediu perdão, restituiu dívidas, rompeu pactos de rancor e suplicou que ninguém chegue a essa hora com o coração carregado de veneno. E houve decisões radicais. Um narcotraficante de Sinaloa entregou seu dinheiro e entrou no mosteiro 26 Noverel. Uma ex-bruxa de Catemaco queimou seus objetos e se confessou após 30 anos. Um professor ateu da UNAM pediu o batismo no dia 28 de novembro. Não são lendas, são linhas de vida reescritas, portas que se abrem para a misericórdia. Se a graça vence assim nos fortes, também nos convoca a cuidar dos pequenos, dos que sofrem, dos que não podem valer-se por si mesmos. Que ninguém fique ao relento quando a noite se agravar. Por isso, a caridade se torna tática concreta. As crianças precisam de um clima de paz. Explica-lhes com ternura que haverá uma noite longa como acampamento em casa. Ensina-lhes uma oração breve. Menino Jesus, eu também sou pequeno. Cuida do meu coração e da minha família. Prepara cantos simples e vidas de santos com ilustrações, turnos de leitura em voz baixa. Pratica o jogo do silêncio sagrado, aprender a não responder a ruídos estranhos, a respirar fundo, a pegar na mão do pai ou da mãe e a continuar rezando. Os enfermos acamados devem ser cercados de sinais discretos e firmes. Água benta nos 4 cantos da cama e uma cruz sob o travesseiro. Mantenha o quarto arrumado, aquecido, com o rosário ao alcance e palavras curtas que acalmem. Estamos contigo, estamos rezando. Se não puderem orar, ora por eles com voz suave. Os idosos não devem ficar sozinhos. Organizemos uma rede paroquial, listas impressas de telefones, vizinhos designados para cada idoso, horários de visita e uma casa de referência no quarteirão para emergências. Prepara uma bolsa pequena com medicação, agasalho e um rosário. As gestantes elevem 3 vezes ao dia uma súplica pelo filho que carregam. Consagrem seu ventre aos cuidados de Jesus e Maria. Evitem jejuns rigorosos. Priorizem a serenidade, o descanso, a água e a oração tranquila. Para quem não tenha um confessor disponível, faça um ato de contrição perfeita.
dor do coração por amor a Deus, renúncia a todo pecado grave e propósito firme de confessar-se assim que possível. Nomeie-o com simplicidade diante do Senhor, peça graça para reparar. A misericórdia não se esgota, onde a fragilidade aperta, a graça sustenta. Vozes antigas ressoaram como sinos no nevoeiro. Ana Maria Taigi falou de dias de trevas e de lares preservados pela oração humilde. Marie-Julie Jaeni insistiu na penitência, no refúgio do rosário e na simplicidade das velas bentas. Padre Pio lembrou com gravidade a urgência da conversão e do silêncio adorante. Santa Fina evocou um tempo de misericórdia antes do juízo das consciências. E em Garabandal ensinaram-se jaculatórias breves como cordas de salvação para a alma. Não são decretos, são ecos que convidam a vigiar. Mencionou-se ainda que, em 24 de novembro, teria sido observada uma anomalia solar nas proximidades do Observatório Vaticano, descrita como se o Sol se apagasse por um instante. Esse registro, recebido como dado técnico e não como doutrina, é ouvido com prudência e oração, sem transformá-lo em bandeira ou em data. Convém lembrar, com serenidade de igreja, tudo se discerne à luz do magistério. As revelações privadas não obrigam a crer. Seu critério é o fruto. Se conduzem à paz, à conversão, aos sacramentos, à caridade e à obediência, podem ser ajuda. Se semeiam medo estéril ou rebeldia, não vêm do alto. Por isso, caminhamos em comunhão, atentos aos pastores, com lâmpadas acesas e coração dócil, recolhendo o que edifica e deixando de lado o que dispersa. Que esta casa espiritual não fique em silêncio. Convido-te a acender uma cadeia de oração que atravesse países e telas. Escreva nos comentários, com fé simples: Mãe, protege minha família, e acrescente os nomes de quem encomenda. Leia também as intenções dos outros e responda com um rezo por ti. Assim, o clamor sobe unido, como incenso que não se apaga. Proponha em sua casa horários comuns, manhã, tarde e noite, para rezar juntos um mistério do rosário pelas intenções que forem chegando. Hoje mesmo, haja. Confirme seus suprimentos básicos, organize a oração em casa com um pequeno altar, agende sua confissão para esta semana e escolha a quem perdoar sem demora. Compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 famílias. Peça que façam o mesmo e inscreva-se para sustentar esta trincheira de luz. Não por ansiedade, mas por caridade diligente. Cada gesto soma, cada sim abre uma porta, cada comentário orante é uma lâmpada acesa no meio da noite. Falou-se de um breve lapso antes do limiar, um tempo em que o céu se inclina como porta entreaberta que começa a fechar. Nesse trecho silencioso, as orações batem no vidro e os sacramentos não aproveitam aos não dispostos. Não porque percam sua força, mas porque o coração, endurecido ou distraído, recusa a graça. Assim o insinuaram vozes de mãe e pastores de almas, e também o recolheram quem, como Stefano Gobbi, exortou a vigiar sem demora. Não é ameaça, é misericórdia urgente. Por isso, urge antecipar-se. Exame de consciência sincero, confissão e reconciliações pendentes, consagração renovada, rosário em família, pequenas renúncias oferecidas por amor. Imagine a fechadura girando lentamente. Cada ato de fé a mantém aberta, cada adiamento a torna mais estreita. Não espere à beira. Prepare a alma enquanto ainda entra luz pela fresta. Arrume a casa enquanto o óleo ainda dura. Peça perdão enquanto se ouve a voz que chama pelo seu nome. Quando a porta se fechar, que te encontre dentro, em paz, com a lâmpada acesa. Estamos nas últimas horas do dia 26 de dezembro de 2025. Enquanto esta voz se eleva, os relatos se multiplicam como brasas ao vento.
Houve relatos de hóstias que sangraram durante a missa em 12 países. Em Assis, aves migratórias retornaram fora de época, girando sobre os santuários como se buscassem abrigo. Sismógrafos de diferentes regiões registram vibrações estranhas que não seguem os padrões habituais. Em lares de todas as latitudes, animais domésticos estão inquietos, recusam-se a sair, olham fixamente para cantos vazios, e bebês que costumavam dormir serenamente choram sem consolo em horas antes marcadas pela calma. Não se trata de ruído para alimentar o medo, mas de um chamado à vigilância. Ordenar a casa, temperar o coração, perseverar na oração. A comunidade se une, as mãos se buscam, as velas aguardam sua hora sobre as mesas. Há um pulso comum que atravessa bairros e mosteiros, uma consciência que desperta e se ajoelha. Com sobriedade e sem estridência, o espírito reconhece o limiar e guarda silêncio. A contagem regressiva começou. Após o crisol das 72 horas, abre-se um horizonte que não nasce de mãos humanas. Uma era de paz anunciada desde os tempos antigos. Não será uma quietude ingênua, mas fruto da misericórdia que purifica e do amor que reconstrói. Fala-se, como imagem de longa harmonia, de 1000 anos em que a violência cede, a doença diminui e a criação canta novamente. Campos férteis, rios claros, vizinhanças reconciliadas. Mas o maior milagre será interior. Corações dóceis, línguas que abençoam, obras de justiça que brotam sem estridência. A Igreja ressurgirá com um rosto luminoso, sacerdotes ardentes, jovens amigos da santidade, famílias fiéis onde a aliança matrimonial seja vivida como um altar cotidiano. Como no sonho dos santos, a nave se amarrará aos pilares da Eucaristia e da Mãe, e o povo caminhará com passo unânime. Não é o fim do mundo, é um começo, um tempo de semear, de curar velhas feridas, de erguer oratórios nas casas e oferecer louvor em praças e oficinas. Sob o manto de Maria, Cristo reina nos corações, e a noite já não tem a última palavra. O limiar está diante de nós, e o coração entende que a vigilância não é medo, mas amor desperto. Não tenhamos temor, hajamos hoje. Organize sua casa e sua alma com passos simples e firmes. Oração diária, especialmente o rosário em família, sacramentos vividos com fé, confissão e Eucaristia, consagração ao coração imaculado de Maria, perdão oferecido sem reservas e provisões sóbrias para sustentar os seus e, se possível, o vizinho que precise. A prudência não apaga a esperança, a encarna. Há um refúgio seguro e tem nome de mãe, o coração imaculado de Maria. Ali se escondem os pequenos, ali se tempera a fidelidade, ali se aprende a esperar quando o vento sopra forte. Se o passado pesa, se a dúvida aperta, entre sem medo, a porta está aberta e a lâmpada acesa. Façamos juntos uma breve consagração. Mãe Imaculada, hoje me entrego ao teu coração. Confio-te minha vida, minha casa e cada pessoa que amo. Cobre-nos com teu manto, ensina-nos a escutar Jesus e a obedecer a sua palavra. Recebe nosso rosário, nosso jejum e nossa caridade como oferta humilde. Faze de nossa família um pequeno cenáculo de paz. Guarda-nos na prova e leva-nos à vontade do Pai, agora e sempre. Amém. Elevemos uma invocação a São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede nosso amparo contra a maldade e as ciladas do inimigo. Que Deus manifeste sobre ele seu poder, vô-lo suplicamos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno, com o poder de Deus, Satanás e os outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.
Nos encomendamos sob a bênção trinitária, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora te peço um gesto de caridade diligente. Comparte esta mensagem com quem precisa de luz. Inscreva-se para sustentar esta vigília. Deixe sua intenção de oração nos comentários e forme um pequeno grupo de oração em casa, mesmo que sejam 2 ou 3. Que cada bairro tenha uma chama acesa, que cada mesa recupere o milagre de rezar juntos. A noite não tem a última palavra. Viva Cristo Rei! Viva a Virgem Maria!